E começando, Vamp, pela situação do Rafael Veiga. A gente sempre fala do Veiga, inclusive que ele merece uma chance na seleção brasileira, que é um dos grandes nomes hoje do futebol brasileiro, e o Palmeiras, com o seu planejamento, já começa a trabalhar a renovação do Veiga, Vamp. É um jogador que o Palmeiras não pode abrir mão nesse momento, né? Como a gente dizia aqui do Caleri, no São Paulo, é obrigação. O São Paulo tem que comprar o Caleri. É obrigação do Palmeiras também garantir esse jogador que vem sendo decisivo há alguns anos, né, Vamp? Boa tarde, Pilhado, Mauro, boa tarde, Vanderlei, boa tarde a todos, né? O principal jogador junto com o Dudu, né? Tá aí ganhando tudo, né? Tem o Everton também lá no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, é um time que deu certo, encaixou, Rafael Veiga comandando, né? Sendo digo, um dos principais, né? Porque aí você divide tudo, mas a temporada dele é muito boa, né? Tanto que nós exigimos pedimos a convocação do Rafael Veiga, eu acho que não vai ser mais, já não dá mais agora para essa temporada, né? Ele se concentrar mesmo naquilo que ele mesmo falou na coletiva, eu tô pensando aqui no Palmeiras, vou me concentrar aqui, pode ir para um tri de Libertadores ou mais um campeonato brasileiro, tá vivo em todas as competições, já foi campeão paulista. Eu fico com pena assim do dono do Audax, né? Que eu sou presidente do conselho administrativo do Audax, e se fosse vendido, caia mais um pedacinho lá na conta do Audax, professor. Não é só pro Audax que você tá torcendo, você tá secando o Palmeiras também, aí você quer tirar o principal jogador do Palmeiras e ainda ganhar uma graninha pro Audax. Não seria mau negócio, não. Até que às vezes eu discordo do menino do Lebron aí, do Fluminense, mas dessa aí seria uma boa. Entra uma moeda pro Audax, enfraquece um pouco o rival, que vive todos os méritos, tudo dá certo, e quebra a recorde contra a Curitiba, e tudo. Melhor defesa do Brasileirão, tá melhor ataque. Tudo certo, as coletivas, o treinador fala onde tem que o jogador botar o dinheiro, tem dinheiro para 3 coisas, tá tudo muito perfeito nesse Palmeiras. Mas brincadeira à parte, o Palmeiras tá certo mesmo, tem que se resguardar, né? Não acha no mercado assim, apesar de ter o Scarpa que joga também na mesma posição, os dois podem jogar por dentro, e já tem que se resguardar mesmo, né? Vem gente aí em cima do Danilo, em cima do Hendrick, e o Rafael Veiga também é um dos caras que pode pintar alguma coisa do mundo árabe, qualquer coisinha. Mauro César Pereira, o Vamp tem motivo pra estar assim realmente tenso com a situação do Palmeiras? Ué, você não queria o Rafael Veiga. Dia de terça, como só tem o jogo do Santos, ele quer tirar emoções Tira o Rafael Veiga, né? Tira o Rafael Veiga do Palmeiras pra ganhar um dinheirinho pro Audax. Você que abriu o programa perguntando pra mim. Você falou que lamenta... Eu nem sabia que o Rafael Veiga tava renovando. Não tá renovando. O Palmeiras já se movimenta pra uma renovação do Rafael Veiga. Eu tava vendo aqui, pelo que eu vi aqui, o Rafael Veiga renovou no ano passado. O contrato dele vai até do final de 2024. Junto com o Abel. Ou seja, ele tem 26 anos, no 19 agora ele faz 27 anos. Então ele tem um contrato com o Palmeiras até 29 anos e meio, aproximadamente, né? Não sei para que essa pressa toda. Talvez seja porque o Scarpa não quis renovar e deve bater asa, como fez, saiu do Fluminense também numa situação assim, né? Mas ali com briga na justiça foi uma coisa mais conturbada. O Fluminense atrasou uma grana, aquela coisa toda, ele veio para o Palmeiras. Pode ser por isso, mas eu acho que não vejo motivo para tanta pressa. Será que não é para aumentar a multa rescisória? Não porque pode ter proposta. Ano passado já deve ter uma multa alta. Não tem necessidade dessa correria toda. Eu acho que não entendi se essa pressa existe, porque essa pressa. Acho que o Palmeiras está bem protegido. Tem 2 anos e meio ainda de contrato. Se ainda fosse o contrato até o ano que vem, até entenderia. Né? Pô, estamos em 2022, vai 2023, aí entra aqueles 6 meses finais. Os 6 meses em que ele poderia assinar com algum outro clube seria daqui a 2 anos. Seria no final do primeiro semestre de 2024. Ou seja, está muito longe ainda. Junho de 2024. Tá longe. Eu acho que tá bem tranquilo o Palmeiras com relação a esse jogador. Não vejo assim grande problema, não. É um pouco parecido com o que houve com a Arrascaeta, né? O Flamengo começou a discutir também muito antes. Eu falava a mesma coisa. Por que essa pressa? O contrato do cara tinha 2 anos e pouco. Aí agora, quando estava mais perto de terminar, eles conseguiram fazer uma renovação. Mas, assim, eu acho muito pouco provável que o Veiga, salvo esses mercados alternativos aí de mundo árabe, se aparecer. Que o mundo árabe também tem o seguinte, às vezes aparece com muita grana, às vezes com as propostas meio mequetrefe. Se for uma proposta vera, grana mesmo, pode ser interessante para ele mais adiante. Ele gosta de dar proposta pro jogador, não dar o dinheiro pro clube. Pro clube, exatamente. Aí faz a cabeça do jogador, o jogador fica louco, porque são milhões de dólares, aquela coisa toda, petrodólares, mas pro clube muitas vezes não vale a pena. Mas eu acho que o Palmeiras hoje está bem protegido e assim, para a Europa e tudo é difícil que ele vá.
de novo, você está mesmo no caso do Arrascaeta, 27 anos, 26 anos, muito difícil de conseguir se colocar num clube europeu de nível, digamos assim, que vale a pena, né? Que também o cara sair daqui para jogar num time, de repente, na Europa pequeno, ficar ali brigando contra rebaixamento, será que vale a pena? Pode valer até financeiramente, talvez não compense tanto assim, né? Dependendo do país, até pela carga tributária, uma série de outras questões. Mas acho que o Palmeiras está bem protegido com relação a esse jogador, não tem problema não. Acho que o Palmeiras tem que pensar mais em reposição para o Scarpa, se de fato ele bater as asas e for embora. Porque é um jogador que é versátil, faz falta, e acho até que o melhor rendimento dele nesses últimos jogos é porque ele está jogando mais próximo jogou o último jogo mais pela direita, como meia. Ou seja, ele ali, pode ser pela esquerda ou pela direita, mas jogando mais perto do gol é onde ele faz mais a diferença. É um jogador que dá muito passe para gol, ele facilita muito os companheiros. E algumas vezes ele foi um pouco sacrificado pela necessidade de jogar como ala esquerda, em função mais defensiva. Acho que aí a grande questão é essa, o Palmeiras encontrar alguém saindo do Scarpa mais adiante para o lugar desse jogador, que eu acho que vai fazer falta, muita falta no elenco. Acho que, assim, eu acho mais importante você repor o Scarpa do que saísse um Zé Rafael. Acho que é um jogador mais comum, mais fácil de repor do que um Scarpa. O Scarpa é um jogador que até acho que ele não rendeu no Palmeiras em toda a sua trajetória aquilo que poderia, muito pela forma como o time jogava muitas vezes com outros técnicos, muita ligação direta, bola passando pouco no pé dele, mas acho que é um cara que vai fazer falta e é interessante que o clube comece a mirar aí o mercado para quando ele for embora, se de fato for, para recolocá-lo. Acho que isso é mais importante do que renovar com o Veiga. Acho que o Palmeiras está bem protegido, 2 anos e meio de contrato ainda, é um tempo bem razoável. Lembrando, vai fazer 27 anos semana que vem. Ou seja, ele tem contrato até os 29 para 30. Então está bem cercado. Agora, uma pergunta para o Mauro e também para o Vanderlei já. Não seria até um planejamento desse Palmeiras? Que a gente sempre fala de planejamento, de diretoria. Porque se eles já estão pensando em renovar com o Veiga para mais 2 anos, ou para mais 1 ano, seria provavelmente porque tem alguma proposta. Né? A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Porque a gente fala, multa rescisória. Mas e se a multa desse contrato fez no ano passado, ele for mais baixa do que pode? Duvido que tenha feito com a multa baixa. Você acha que ele já tem uma multa no ano passado, já deve ter colocado a multa alta. Eu acho que não é possível. Eu acho que não é pela multa. Acho que o Palmeiras está seguro com o Veiga, sem dúvida. Eu acho, agora a velhinha de Taubaté, eu acho que tem aí uma boa dose de reconhecimento. Tipo, jogador mais importante do Palmeiras nos últimos tempos. Seleção brasileira não pintou na vida dele. Continua sendo jogador extremamente importante, mesmo não indo para a seleção. O time com o Veiga é um, sem o Veiga é outro. Enfim, uma série de virtudes e de componentes aí que deixam o Palmeiras mais forte nessa caminhada do Veiga. Então, mesmo tendo essa garantia, o Mauro tem razão, vocês têm razão. Ele tem um contrato firme lá, uma multa. Ele não é nenhum sub-12, então não é também fácil aparecer alguém para pagar e assinar o cheque, mas entra o componente reconhecimento. Como o Vampeta abriu o programa dizendo, tá tudo bem nesse Palmeiras, não tem uma marolinha, não tem nada, não tem fumacinha, não tem nada, tá tudo certinho, bonito. O Abel Ferreira falando, ele tá usando o tempo dele nem para falar mais de futebol, de falar de outros temas, sempre com uma palavra boa, sem dúvida. Então, acho que entra aí um componente muito legal no Palmeiras, que é, segundo analistas portugueses, o Bayern da América Latina. Então, eu acho que isso pode ser, eu não sei, a gente não sabe lá dentro o que está acontecendo, se tem alguma proposta mesmo, mas eu acho que pode ser esse tipo de componente. Com relação ao Scarpa, até agora, pelo menos, a disposição dele e da esposa é morar na Europa. E mesmo assim não tirou o pé, tá jogando bem, importante. Aonde vai jogar? Essa é uma coisa que a gente um dia vai discutir aqui. Primeira linha, segunda linha, para que país vai? Que ele sabe jogar bola, óbvio. Que vai encontrar um novo espaço? Sim. Mas aonde? Em que patamar? Para poder seguir a vida dele. E ele vai, se isso acontecer, porque até agora é assim, ele vai sair por cima. Vai sair pela porta da frente, bacana, com títulos conquistados, com aplausos, com reconhecimento da torcida, diferentemente de outras equipes e também do Palmeiras que saíram não tão bem. É isso, Osmar. Mas o Palmeiras, Vanderlei, ele segue trabalhando, tentando a renovação do Scarpa. É bom até, né, o torcedor saber, o Palmeiras segue tentando essa renovação. O Scarpa já deixou claro
que ele tem uma vontade de jogar na Europa, de jogar não, de viver na Europa. Viver né? na Europa. Ele falou mais até sobre a situação de viver na Europa. Isso. Agora, pode também não aparecer uma proposta da Europa. Né, Vamp? O Scarpa tem essa vontade, mas não é fácil um clube europeu ter um interesse no jogador que já não é mais tão novo. E o Palmeiras segue trabalhando, tentando essa renovação do Scarpa. Eu lembro que há um ano atrás, um ano e meio atrás, apareceu uma proposta para ele de um time da segunda divisão do futebol espanhol, né? Não me engano, Almeria, alguma coisa assim. E ele acabou ficando, né? Não é fácil uma operação dessa. Primeiro, eu tenho vontade de um monte de coisa, mas aí tem que também ter vontade do outro lado, né? E tem que ter, já no futebol, tem que ter clubes interessados também. Não sei se ele já tem esse clube guardado, seus empresários e tudo. Mas quando joga num assim, de repente deve ter alguma coisa. Portugal, não sei, Braga, sei lá, na Espanha, leste da Europa, que leva muitos jogadores brasileiros, agora só que com guerra na Ucrânia e na Rússia. Mas às vezes é colocado que vai jogar onde? Como se estivéssemos falando de um jogador comum. Não é um jogador comum. Ele tem bom futebol, está numa boa fase. Não é tão veterano. E nesse momento, ele e a esposa estão dispostos a viver na Europa. Será que não vai aparecer um time para o cara jogar? Aparece para tanto pé de rato por aí, para o Scarpa não vai aparecer? Eu acho que vai aparecer. E quando ele fala isso, já... Como? Ele já fala, não, tem interesse e já tem alguma coisa, facilita. Né, proposta não machuca. Ah, mas esse é muito pouco. Tá bom, não vai, mas apareceu uma proposta para você jogar na França, por exemplo. Mas por isso eu não vou. Eu continuo aqui, vou fazer supermercado aqui na esquina. É uma outra conversa, mas um jogador como esse, diz abertamente, está num grande clube, campeão. Olha, eu tô afim de viver na Europa. Pô, será que não desperta o interesse de alguém? Né? Até de alguém que não pode contratá-lo. Tipo assim, também para jogar no Nogueirópolis. Não, e a operação vai ser fácil porque não vai ter que comprar, né? O que vem é para ele. É isso, eu acho importante para ele. Acho não vai ter que pagar o Palmeiras. Exato.